Irmãos, Deus não é um Deus de brincadeiras. Deus não está para brincadeiras diante de tudo que está acontecendo na humanidade inteira. No vídeo anterior, nós nomeamos algumas injustiças, abominações e iniquidades pelos quais advém a ira, a cólera de Deus sobre a humanidade. Vem em forma de peste, em forma de praga, flagelos, tragédias, catástrofes, guerra. E aos homens foi entregue, se mataram uns aos outros, e também as feras, os cães, os leões, os ursos, crocodilos, elefante. Quanta gente morre todo ano, mortos por esses animais, até por cães, dentro de casa mesmo. Sempre haverá noticiário a respeito disso. Gente morrendo com as feras, até animais de estimação. Acabam matando o próprio dono, dona, sua criança. Mas tem essas feras também, das selvas, e também tem essas feras invisíveis. Esses monstros invisíveis que são os vírus. Você acha que é o diabo que criou os vírus, as doenças? É o demônio que criou esses vírus e lança sobre os homens? Não, o demônio é um criador de confusão, de perturbação. Se você é uma pessoa que cria confusão, perturbação, contenda na igreja, no meio da família, está sendo influenciada pelo demônio. Por quê? Ele é o pai da confusão, é o pai da mentira, da desordem, da confusão. Contenda, briga, inimizade. Deus abomina aqueles que semeiam a inimizade no meio dos irmãos. Vocês estão entendendo? Agora, criador é Deus. Deus é criador. Ele criou. Criou os tigres com garras e os leões também com dentes afiados para comer carne. Criou os gaviões, as águias, com garras e bicos afiados para devorar carne. E os tubarões. Meus irmãos, não, mas lá no livro de Jó, está escrito, no livro de Jó, que Deus permitiu a Satanás colocar doença em Jó. Ele colocou lepra, mandou catástrofe, destruição, que matou os filhos de Jó, seus servos, seus empregados, acabou com seus rebanhos. Aquilo veio do diabo. Sim! Nós não podemos generalizar. A Bíblia não se concentra em só um versículo ou capítulo. Inclusive, toda a Bíblia que foi escrita é um resumo só, um pequeno resumo, uma fagulha de tudo o que Deus tem de revelação e conhecimento. O apóstolo João dizia, quando finalizava o evangelho dele, se fosse escrever tudo que Jesus fez em livros, não caberia, meus irmãos, nesse mundo, tantos livros que deveria ser escrito das obras que Jesus fez. Fez muita coisa que não foram escritas. Quantas coisas que Deus fez que não foi escrita. Então, vamos fazer você entender. Tem uma igreja lá no Apocalipse, tem uma igreja que Jesus disse, alertando, o diabo vai lançar na prisão alguns de vocês e tereis tribulações de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, que eu vos daria a coroa da vida. Veja que ali, quem vai lançar o quê? Em tribulação, em perseguição, é o diabo. Então, o diabo persegue, o demônio, o espírito imundo, ele atribula, ele põe à prova, sim. E Deus persegue, tortura, põe... Não. É o diabo. Então tem que ter discernimento. Você está entendendo? Não é Deus que está perseguindo justos, os inocentes e mandando que prendam eles e que castiguem e que torturem eles. Não, isso aí é o diabo. É o contrário. Então o diabo tem suas influências, também mata, mata também. Também destrói, também destrói. Também manda doença, também manda, mas com a permissão de Deus. Ele não pode fazer nada por ele mesmo. Vocês estão entendendo? Ele não pode dar nenhum passo, nenhum espírito, dar nenhum passo, se Deus não quiser. Deus é que comanda e manda tudo. Deus é Deus. E Ele é infinito em ações, inteligência, sabedoria, ações, poder, força, honra e glória. E os demônios são o quê? Um nada diante de Deus e daqueles que são fiéis. Mas, quando Jesus falou no livro de João, lá no capítulo
10 de João. O demônio, ele não vem senão só para matar, roubar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância. Então, muitos pensam que vida e vida e abundância é vida e vida e abundância está cheio de dinheiro, riqueza financeira. Vocês estarão cheios de dinheiro. Vida e abundância é vida de riqueza financeira. Tem gente que prega isso. Está pregando essa mentira, essa revolta contra Cristo, contra Deus. Colocando muitas almas no colo do anticristo. Perdendo muitas vidas. Falsos profetas são responsáveis. Por isso somos contra todos os falsos profetas. Porque eles são responsáveis pela corrupção na humanidade inteira. Sempre foram. E hoje não é diferente. Numerosos são os falsos doutores, falsos profetas. Numerosos, em todas as igrejas, em todo lugar, em todas as instituições. Profetizando mentira, enganando o povo. Colocando todos em gaiola, em viver, para serem condenados depois. Porque aquele que ouve e compartilha coisas de falsos profetas se torna parecido com eles. E como livrar essa gente? Eles se alimentam da mentira. São cegos, surdos, têm pecado de estimação. Os falsos profetas, eles amaciam o seu ego. Eles pregam, ensinam, falam o que você gostaria de ouvir, o que você quer ouvir. E você não se liberta dos seus vícios, do seu pecado nunca. Porque ele não vai condenar os seus pecados, a sua iniquidade, a sua vida. Se você tem dinheiro, se você der dinheiro, se você compartilhar, for um inscrito, eles não vão falar mal de você nunca. Eles vão defender vocês que estão amarrados, acorrentados pelo diabo em certos vícios, que são abominação aos olhos de Deus. Então, eles falam o que o povo gosta de ouvir, pregam a riqueza em nome da fé, são avarentos e são imorais, sim? Tem o pecado da imoralidade sexual por trás. Você não sabe, porque você não convive com eles. Então, vão profetizar sempre o bem, a paz, coisas boas. Calamidade, castigo, praga, peste. Pregar a verdade do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente do livro do Apocalipse, dos Evangelhos, não vão pregar nunca. Essa página da ira e da cólera não vão pregar, eles vão pregar a página da misericórdia e do amor. A página da ira e da cólera eles deixam de lado. Eles acobertam, eles tampam, eles desprezam. Porque eles querem ganhar inscrito, querem ganhar dinheiro, querem ganhar like, querem ganhar comentário, querem o seu dinheiro. Você está entendendo? Tem muita coisa. E o Senhor Deus está indignado, está irado com esta humanidade perversa. E nós pregamos para que vocês se libertem desses pecados, dessas iniquidades. Por isso estamos revelando algumas coisas que estão escondidas aí no seu coração, na sua casa, e que ninguém às vezes tem coragem de falar. Não. Tem medo, não tem coragem. E por outros interesses, interesse financeiro, acobertam. Irmãos e irmãs, é como nós falamos. O que está acontecendo em toda a terra é algo horrível, horripilante. Se você fosse ver como os olhos de Deus, você nunca mais prestaria. Você iria para o hospício. Você ficaria louco, louca, se fosse ver o que a humanidade comete no escuro, às ocultas. Algumas coisas aparecem nas mídias e todos podem ver. Outras coisas estão na internet profunda e não aconselho que ninguém vá lá. Mas tem gente que vai e vê coisas horríveis. Mas tem muitas coisas piores ainda e numerosas que você não pode ver. Mas Deus vê. O que acontece dentro das casas, dos apartamentos, das instituições, até dentro dos hospitais. Falando um dia com uma enfermeira, que era profissional em certo hospital, ela contou para mim, eu perguntei para ela, e dentro do hospital? Lá rola, né, algumas coisas de adultério, prostituição, não rola não? Ela disse, rola.
uma pessoa experiente de muitos anos naquele hospital, concursado. Ela estava até de férias por causa de um problema de coluna, e eu tinha uma certa amizade com essa mulher, porque fazia algum serviço para ela, na assistência dos móveis dela, que eu trabalhava, né? E às vezes eu perguntava, né? E eu perguntei, ela diz, olha, realmente, nos hospitais, médicos, enfermeiras, pacientes, ali há prostituição também. Tem gente que faz curso de enfermagem, outros até para médico, faculdade, não porque amam ou querem tratar, mas por causa do dinheiro e para ver a nudez dos pacientes. Tem malícia por trás. Vocês estão entendendo? E quanto à iniquidade, deveria ser um lugar de penitência, um purgatório, de purificação, mas ali acontece ao contrário. Alguns se purificam sim por causa de um sofrimento terrível, mas muitos outros, que não estão tão mal assim, estão internados e sofrem assédio, e até acontece o contrário também, e existe traição, adultério, prostituição, até dentro dos hospitais, meus irmãos. Quanto mais dentro das casas, e as pessoas que vão às igrejas. Às vezes o pastor, o padre está contaminado, é um adúltero, é um pedófilo, é um homossexual, anda com homem, mulher com mulher, homem com homem, até com bicho, animal. Irmãos, estou generalizando? Não. Tem excelentes pastores, excelentes missionários, excelentes sacerdotes, bispos, excelentes pregadores que vivem, uns uma grande santidade, outros numa santidade menor. Tem os grandes santos, os pequenos. Tem. São muitos, não são muitos, são poucos. Entre os fiéis também, são muitos, não, são poucos, mas tem aqueles que são sinceros e verdadeiros. Mas, infelizmente, o que Deus quer é buscar até aquela ovelhinha, uma só. 99, a parábola das ovelhas perdidas. 99 ele deixou no aprisco, estavam seguras, e saiu atrás de uma só. Uma só para ele. Uma só é interessante. Ele foi atrás de uma só. Uma só estava perdida. Ele está mostrando que não quer perder nenhuma. 99 segura, uma se perdeu. Vou atrás, ele foi atrás. Então nós temos que ir atrás das almas. Temos que ir atrás das pessoas que estão caídas, desesperadas, deprimidas, sofrendo, esperando uma palavra de poder, uma palavra de Deus, como estamos pregando, para que o Espírito Santo levante e lhe conceda o batismo no Espírito Santo, a cura de sua enfermidade, a libertação do poder de Satanás, da influência, das correntes desses vícios, vícios de imoralidade, de avareza, amor ao dinheiro, vícios de impureza, de drogas, bebida, remédios, de maltratar as crianças. Quantas mães, madrastas, padrastos e pais mesmo violentam e maltratam seus filhos, estupram, torturam, ameaçam seus filhos. E às vezes a mãe, a mulher, a esposa é conivente com esses crimes. São culpadas tão mais quanto o padrasto, o pai, porque não denunciam e as crianças sofrem. Umas abusos, outras tortura, outra opressão. São muitos os testemunhos que a gente ouve de pessoas que viraram criminosos, assassinos, travestis, pedófilos, homens até que cometeram tantos homicídios, serial killer, pessoas que foram escandalizadas quando crianças, torturadas, maltratadas, violentadas, e se desvirtuaram com aquele trauma psicológico, mental. Irmãos, vamos para o 5º vídeo, a continuar a nossa pregação, ensinamento a respeito dessa profecia tão importante. Você precisa saber, tem muita coisa que você precisa saber.